Bem, hoje vai ser para falar da Clarice Lispector em Água Viva e como esse livro me trouxe uma nova perspectiva de narrativa, uma nova visão de como que uma história pode ser contada, como você pode deixar de lado tanto a linearidade quanto a lógica, coerência que a gente conhece de maneira mais comum em outras obras, onde a gente segue uma narrativa que é muito fixa, que é muito estruturada e que a gente já conhece, certo? Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer é o que é esse livro para mim. Ao meu ver, esse livro é uma força da natureza, uma capacidade de expressão. Ela é um exemplo da capacidade de expressão do ser humano diante do novo, dos seus sentimentos. É uma é uma viagem, é uma aventura aos confins da personalidade dessa personagem que é retratada aqui em Água Viva. Clarice trouxe à vida uma forma de narrativa toda nova. Eu nunca tinha lido nada antes desse livro que fosse nem um pouco parecido com isso, para ser sincera. E eu não sei se isso é falta de repertório, porque eu sempre digo que eu ainda tenho um repertório muito simples de literatura, ou se realmente é porque o que ela trouxe aqui foi inovador, ou um pouco dos dois, certo? Os próprios pensamentos confusos e profundos, tudo que ela traz aqui, ela dá uma luz para essas questões emocionais e uma profundidade tão grande para tudo isso, com uma narrativa que é tão bonita, que é fantástico, não tem como dizer sobre o que é esse livro, porque não tem como definir, não tem como colocar de uma maneira palpável o que esse livro é, sobre o que ele fala. Sobre o que ele fala? Sobre o ser humano, sobre sentimentos, sobre o que é estar aqui, né? De uma maneira muito dramática, de um jeito bom, de uma maneira muito exagerada, de um jeito bom, mas é isso, esse livro, ele é quase teatral, né? Ao mesmo tempo em que ele é um diário, ele é uma confissão, ele é tantas coisas. E é um livro tão curto, a gente fica com essas menos de 80 páginas para sempre com a gente, sabe? Sem contar com o pós-fácil, né? Eu tô contando só com o livro. Sem contar com esse pós-fácil que eu gostei bastante, tá muito bom, dessa edição comemorativa aqui da Rocco, que eu acredito que é a edição que todo mundo conhece, né? Essa edição aqui é a mais conhecida. Eu coloquei alguns pontos que eu achei mais importantes aqui. Não sei se eu vou conseguir dizer muito bem, porque a minha letra tá bem pequena aqui. Mas vamos lá. Desde a escolha do título, eu me perguntei, o que é esse Água Viva? Por que é esse Água Viva? E eu até fiquei tentando encontrar na narrativa onde que essa Água Viva seria citada e que eu me lembre, porque eu fiz essa leitura em janeiro, reli algumas partes para esse vídeo, mas fiz a leitura completa em janeiro, e que eu me lembre, a gente não tem esse Água Viva em nenhum momento da narrativa. Pelo menos não uma explicação direta do porquê o nome do título é esse, porque a gente não tem. Eu não lembro se cita Água Viva no texto, eu não tenho como lembrar, sinceramente. E se é citado, não é citado de uma maneira que explique porque o título do livro é esse, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então, desde o título, eu me perguntei por que o título era esse. E não tinha muito uma explicação, né? A gente mergulha fundo em confissões diversas dessa personagem que a gente não sabe o nome. A gente só sabe que ela é uma escritora não, desculpa, ela é uma pintora. É muito clichê, né? Escrever personagem que é escritora. Eu acho que isso aí tem acontecido muito hoje, mas enfim. É uma personagem que é pintora. Às vezes ela começa a narrar como se estivesse escrevendo uma carta, como se estivesse redigindo uma carta para alguém, só que a gente não sabe quem é essa pessoa, para quem ela tá mandando a carta. Às vezes parece um amante, não um amante no sentido de traição, mas uma pessoa que tem um relacionamento amoroso com ela. Às vezes parece um amigo, às vezes parece que ela tá escrevendo num diário e ela não quer que ninguém nunca ache isso, porque são coisas comprometedoras, coisas estranhas, né? Que a gente talvez escutaria e pensaria que essa pessoa não é muito
muito bem, né, das ideias, mas enfim. Como pode 79 páginas durarem tanto tempo dentro de nós? Eu li esse livro em janeiro e até hoje, até agora, depois desses meses, eu continuo me pego pensando muito nas coisas que eu li aqui. Algumas coisas, eu acho que isso é um ponto muito importante desse livro, é que algumas coisas aqui, elas são 8 ou 80. Ou elas vão falar muito com você, e você vai se identificar muito, ou vão ser coisas completamente sem sentido nenhum, que provavelmente só vão fazer sentido para a autora, na sua opinião, mas que fazem sentido para outras pessoas. Eu acho que o diferencial desse livro é esse. Ele é um livro que tem pontos que você se identifica muito, você tem uma identificação muito profunda com algumas coisas, e outros você lê e pensa, meu Deus, o que ela quis dizer? Ela não quis dizer nada. Ela disse várias coisas e algumas delas vão fazer sentido para você e outras não. Porque eu acho que a Água Viva é isso. É um fluxo de pensamento. Eu acho que é até a denominação, né, desse tipo de escrita, é fluxo de pensamento, se eu não me engano, é isso. São pensamentos. Quando a gente para ao longo do dia para pensar coisas específicas, provavelmente a gente acha que o que a gente está pensando faz sentido, porque a gente parou para pensar. Só que os pensamentos um atrás do outro, eles não têm tanto sentido, tanta lógica. Eles são coisas soltas, coisas boas, coisas ruins, coisas que colocam a gente para frente, que fazem a gente ficar para baixo. São uma mistura dessas coisas. E eu acho que a Água Viva é um pouco disso. É uma melancolia misturado a uma alegria. São coisas de felicidade, coisas de tristeza, coisas profundas, coisas bobas, entre aspas. Então são todas essas coisas. Água Viva são muitas coisas numa coisa só, eu diria, desse livro aqui. Então, a minha experiência pessoal, como experiência pessoal, esse foi o meu primeiro livro da autora. Eu li crônicas, algumas crônicas e alguns contos do livro Todos os Contos, da Rouco também. E eu tenho todas as crônicas, li algumas também. Mas nunca havia lido uma obra assim completa. Eu sei que tem outros, né, que estão na minha lista, com certeza. A Paixão Segundo GH, A Maçã no Escuro, Perto do Coração Selvagem. Eu sei que são alguns dos títulos da autora. Eu gosto muito, muito mesmo dessa autora e pretendo ler toda a obra. E no momento, esse foi o meu único romance dela e foi o primeiro. Romance? Eu nem sei se isso configura romance, né? Porque é tão curto, eu não sei se seria uma novela. Não sei, eu realmente não sei. Se você sabe, que eu saiba é um romance, mas não tenho como dizer pela duração, né? Ele é bem curto, então não sei dizer. Mas vamos lá. O livro é escrito todo de um respiro só. Isso aí foi uma coisa que nas primeiras páginas me incomodou um pouco, depois que eu me acostumei. Que o livro ele não tem parágrafos, não, desculpa, não é parágrafos, ele não tem capítulos. Ele não é separado por capítulos, então você não pode ficar com aquele perfeccionismo de eu só vou parar no capítulo, vou fechar no capítulo. Isso aí foi uma coisa boa para esse perfeccionismo chato que eu tenho de eu só vou parar no capítulo. Não tem como. Você para onde dá intuição. Se você tem a intuição de parar ali naquele parágrafo, você para. No parágrafo maior, no menor, no meio da página, na outra página, completa uma página. Não tem como você ter esse controle total, porque não tem capítulo. Ele é de um respiro só. Só que eu acho que é meio impossível você ler esse livro aqui todo de uma vez só, porque são tantos que hoje se chamaria de insight, né? São tantos pensamentos, tantas coisinhas assim que vão ficar ruminando na sua cabeça depois que você vê colocado de uma maneira tão bonita assim pela Clarice, que não tem como você ler esse livro assim tão rapidamente, como se ele não fosse nada, como se eu estivesse lendo uma bula de remédio. Eu, pelo menos, não conseguiria, eu não consigo. Eu demorei um tempinho considerável para um livro de 80 páginas, porque eu ia lendo e processando. E ele é um livro muito disso, de armazenamento de ideias, para que você fique com aquelas ideias marinando na sua mente, para você colocar a leitura para frente. Bom, isso é um diferencial desse livro. Ele é um livro não é livro de atropelar.
a leitura. Ele é livro para você ler com calma, tá? E as pausas também são muito intuitivas, pelo menos na minha opinião, né? Não existe o que a Clarice quis dizer. Existe o que a Clarice disse e o que eu consigo entender do que ela disse. Cada um de nós vai ler uma Água Viva diferente. Isso é óbvio, que cada um de nós vai ler um livro diferente. Cada livro que a gente lê não é o mesmo para nenhum de nós, obviamente. Mas tem livros que eles vão seguir, por mais diferente que seja o padrão, o perfil do leitor, ele vai seguir um padrão, por mais diferente que seja o perfil do leitor. Agora, Água Viva, ele vai ser um livro completamente diferente para cada um de nós que lê esse livro, entende? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também dessa narrativa. Ao fundo, desculpa, eu li errado. Ao fim do primeiro parágrafo, uma frase me saltou muito aos olhos, bem no começo, na primeira página, no finalzinho do primeiro parágrafo. Então aqui, abre aspas. Tenho um pouco de medo. Medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim ou se faz sozinho? Fazemo-no juntos com a respiração e com uma desenvoltura de toureiro na arena. E eu até puxei uma marginalia no livro e coloquei que a vida é um cabo de guerra com a morte, porque a gente está o tempo todo nesse clima de tensão entre o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, o que vai fazer com que a nossa vida seja mais curta, e a gente pensa muito sobre isso, né? Principalmente quem tem ansiedade, a gente pensa frequentemente sobre isso. Isso não é uma coisa boa, obviamente, mas é um fato muito corriqueiro. Então, Clarice constrói essa atmosfera de ânsia que não deixa de ser tenra, não deixa de ser doce também, né? Ela fala do passado, mas também se preocupa incessantemente com o futuro. E essa incerteza e querer é uma pauta muito grande na narrativa, essa ambiguidade, esse querer, mas que também tá sempre revestido de já tenho tudo que eu preciso, sabe? Esse momento, ele é o suficiente. Então tá sempre assim, sempre numa balança. E você não sabe se a personagem ela quer mais ou ela já tem tudo que precisa. Isso a gente não sabe, porque ela escreve coisas muito contraditórias. A personagem ela é contraditória. Cada coisa tem, abre aspas, cada coisa tem um instante em que ela é, fecha aspas. Perdão que eu esqueci de fechar aspas da frase anterior, mas enfim, cada coisa tem um instante em que ela é. Fecha aspas, como se fosse quase a medida contrária do peso de suas palavras anteriores. Então aqui, cada coisa tem um instante em que ela é. Então ela tá, como eu posso dizer, colocando um pano quente para tranquilizar o pensamento anterior que você ouviu dela. Cada segundo é incerto, porque o próximo instante é o desconhecido. Então ela coloca aquele pano quente. Não, tá tudo bem, cada coisa tem um instante em que ela é. Então, tentando amenizar o que ela mesma disse anteriormente. E isso é muito humano, a gente convive com isso o tempo todo. Tendo você ansiedade ou não, você vai conviver com esses pensamentos conflitantes em muitas partes da sua vida, em muitos momentos da sua vida. Abre aspas. Escrevo por profundamente querer falar, embora escrever só esteja me dando a grande medida do silêncio. Fecha aspas. Ela segue sendo contraditória, como eu disse, nas suas sentenças, pois Água Viva é pensamento, e o pensamento ele é incoerente muitas vezes, né? E a gente pensa coisas muito aleatórias, às vezes desconexas mesmo, né? Do que a gente realmente quer dizer. Algumas partes, para falar mais livremente, eu anotei aqui. Na página 11, sobre sensibilidade e alternância na personalidade feminina. Eu até coloquei aqui, achei interessante de trazer a frase na íntegra, porque o parágrafo na íntegra, porque é muito bonito. Vou ler. Abre aspas. Agora está amanhecendo e a aurora é de neblina branca nas areias da praia. Tudo é meu, então. Mal toco em alimentos.
não quero me despertar para além do despertar do dia. Vou crescendo com um dia que, ao crescer, me mata certa vaga esperança e me obriga a olhar cara a cara o duro sol. A ventania sopra e desarruma os meus papéis. Ouço esse vento de gritos, estertor de pássaro aberto em oblíquo voo, e eu aqui me obrigo à severidade de uma linguagem tensa. Obrigo-me à nudez de um esqueleto branco que está livre de humores, mas o esqueleto é livre de vida. Enquanto vivo, me estremeço toda. Não conseguirei a nudez final, e ainda não a quero, ao que parece. Essa parte quer dizer tantas coisas. Isso não parece um diário? Não parece algo que você escreveria e guardaria as 7 chaves? Não parece algo que você escreveria só para você? Só para que você tivesse acesso a esses pensamentos tão complexos e algumas coisas que nem fazem tanto sentido assim? Esse parágrafo aqui, ou ele fez total sentido, ou não fez sentido nenhum, sabe? E é isso que é bonito, essa é a beleza, né, dessa escrita. Na página 12, eu coloquei: senti quase um Médico e o Monstro, versão feminina. Ah, sim, foi uma parte que eu senti bastante isso. Vamos lá. Ai, com a garganta. Ó, abre aspas. Dentro da caverna obscura, tremeluzem pendurados os ratos com asas em formas de cruz dos morcegos. Vejo aranhas penugentas e negras. Ratos e ratazanas correm espantados pelo chão e pelas paredes. Entre as pedras, o escorpião. Caranguejos, iguais a eles mesmos desde a pré-história, através de mortes e nascimentos, pareciam bestas ameaçadoras se fossem do tamanho de um homem. Baratas velhas se arrastam na penumbra. E tudo isso sou eu. Ela traz esse ar de... realmente de Médico e o Monstro, né? Eu senti um pouco isso, querendo dizer que todas essas partes ruins da natureza e do mundo e da vida, que as partes negativas das coisas... um cabelo aqui... que as partes negativas das coisas e da vida também é ela, sabe? E eu lembrei dessa obra, eu pensei, eu falei, nossa, isso é como se fosse um Médico e um Monstro feminino, né? Mais voltado para essa ambiguidade latente que a gente tem, essa dúvida que a gente tem o tempo todo das coisas, né? E essa sensação de que tudo que a gente faz, nada tá muito certo, sabe? E eu não tenho como dizer se os homens também têm essa sensação frequente, mas eu vejo muito isso no universo feminino, essa sensação de que tudo que a gente faz tá meio errado, tudo é meio razão de culpa, sabe? Então não posso dizer pelo universo masculino, mas foi uma coisa que eu percebi bastante. A próxima parte foi, abre aspas, eu venho da dor do viver e não a quero mais. Quero a vibração do alegre, fecha aspas. Na página 13. Fala muito daquela pessoa que já tá cansada, já tá fadigada, já de melancolia, sabe? Já tá cansada de ser a pessoa melancólica e profunda. Ela quer a alegria, a felicidade boba, sabe? A felicidade que aparentemente é tão desvalorizada porque existe uma ideia de que quanto mais brilhante a mente, mais a pessoa é perturbada e melancólica e isolada, e isso não tem que ser uma verdade, não tem que ser fato. Mente brilhante não tem que ser sinônimo de mente perturbada, de mente conturbada, não tem. Mas eu pensei muito nisso quando a gente já tá querendo alguma coisa a mais da vida, além das coisas que a gente conhece. Porque quando você só conhece tristeza, isso fica enfadonho. O organismo já não quer mais isso, já não aguenta mais isso, sabe? O livro tem partes quase românticas, sabe? Tem uma parte específica, da página 44, que eu acho que ela poderia ser até um voto de casamento, porque eu achei muito lindo. Ó, abre aspas. Como traduzir
o silêncio do encontro real entre nós dois. Dificílimo contar. Olhei para você fixamente por uns instantes. Tais momentos são meu segredo. Houve o que se chama de comunhão perfeita. Eu chamo isso de estado agudo de felicidade. Isso não é uma coisa que você usaria num voto de casamento? Eu acho. Eu achei muito, muito bonito, muito convidativo, sensorial, romântico. Eu achei. Isoladamente, né, poderia ser um voto de casamento. Eu anotei aqui. Na página 56, quando mais uma vez ela usa essa questão da contrapartida com a ansiedade, né, gente? Ela faz bastante isso, como eu falei. Ela escreve assim, abre aspas, mas se eu esperar compreender... Esqueci do microfone falso, desculpa. Mas se eu esperar compreender para aceitar as coisas, nunca o ato de entrega se fará. Tenho que dar o mergulho de uma só vez, mergulho que abrange a compreensão e, sobretudo, a incompreensão. E quem sou eu para ousar pensar? Devo entregar-me. Como se faz? Sei, porém, que só ando... Desculpa. Sei, porém, que só andando é que se sabe andar. E milagre se anda. Então, você vai fazendo as coisas, você vai vivendo a sua vida, mesmo que não esteja tudo do jeito que você quer, mesmo que não esteja tudo perfeito, porque convenhamos que nunca vai estar, né? O ser humano nunca está satisfeito com nada, nada nunca tá bom, e a verdade é essa, a gente pode melhorar, mas eu acho que é da nossa natureza as coisas nunca estarem bem, 100%, e a gente precisa treinar muito essa visão para as coisas, né? Essa visão para tudo que a gente tem, tudo que a gente faz na vida. Então aqui eu acho que ela trouxe essa outra contrapartida. Ela vai como se ela estivesse segurando pratos, sabe? Ela vai nessa contrapartida. Joga a ansiedade lá pro alto, acaba com a ansiedade com uma frase que faz muito sentido sobre a realidade, sabe? Então eu senti bastante isso. Outra parte, vamos lá. Abre aspas. Estou fruindo o que existe, calada, aérea, no meu grande sonho. Como nada entendo, então adiro à vacilante realidade imóvel. O real eu atinjo através do sonho. Eu te invento realidade, na página 61. A protagonista de Água Viva aqui tá confusa, não sabe o que fazer da vida, para onde ir, uma coisa que é comum a gente, né? Ela não sabe no que acreditar. Então ela escolhe ceder à realidade antes que a realidade a massacre. Ela vai viver a vida que ela tem, ela vai fazer o que for possível. E através do sonho, através da perseverança em ser quem se é, no sonho de ser quem se é, de se tornar quem você é. Tem alguém que falou essa frase, né? Torne-se quem você é. Não lembro quem foi. Mas enfim, foi um pensador, um filósofo, alguém falou essa frase. Então você, nesse processo de sonhar e de se manter fiel aos seus sonhos, você está cedendo à realidade antes que a realidade te massacre com os ideais. Os ideais que a gente quer alcançar e nunca vai alcançar, porque a vida não é ideal, a vida é um balanço eterno, né? Entre um momento que a gente tá bem e um momento que a gente não tá bem. E isso é muito difícil da gente aceitar, né? Eu pessoalmente tenho bastante dificuldade com isso. Com o poder dos pensamentos, ela sente que ainda tem domínio da indomável realidade. Então, além disso, é meio falso. É uma sensação de segurança um pouco falsa. Mas eu acho que vale a pena se servir para ajudar em alguma coisa, né? Eu encontrei algumas partes que eu particularmente associei também a escritos... Para com isso, rapaz. A escritos góticos, sabe? Então, algo que eu leria nessas obras góticas do século XVII, XVIII, XIX, dramática, sombria, cheia de personalidade, como na página 62. Tá? Aí eu vou ler aqui também. Só um minuto, tá? A força do que exige, ajudai-me, vós que chamam de ó Deus, por que é que o horrível, terrível me chama? Que quero com o horror meu? Porque meu demônio é assassino e não teme o castigo, mas o crime é mais importante que o castigo. Eu me vivifico toda no meu instinto feliz de destruição. E eu achei isso aqui tão mórbido, né? Tão pesado, mas enfim.
Esse livro é um monte de coisas numa coisa só, tá? Eu poderia falar por horas sobre ele, dos assuntos que a Clarice me fez pensar aqui nessa obra. Mas eu vou ficando por aqui, que esse vídeo já deve estar imenso. O microfone já entrou na minha boca aqui, já tô suando, que tá um calor terrível, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você tem Substack, eu vou deixar o meu Substack aqui na descrição. Eu escrevo uns ensaios legais por lá, tô começando entre aspas, a minha carreira de escritora, porque eu já escrevo desde os 14 anos, mas tô começando a tentar trazer isso aí pra internet, para as pessoas conhecerem a minha obra, tá bom? Um beijo. Não esquece de ler esse livro, tá? Assim que você puder, compra porque vale muito a pena. Você vai ter muitos insights, como o pessoal fala, muitos pensamentos que vão surgir aí da sua mente de maneira autônoma, sabe? Essas aqui são só algumas ideias que eu tive, mas você vai ter outras ideias. Outras ideias até talvez bem mais profundas do que essas aqui que eu te falei, tá? Tchau!